Olá, meus amigos concurseiros e concurseiras do Brasil, que estão aqui na Folha, o blog dos concursos da Folha. Estamos aqui mais uma vez para ajudá-los a enfrentar esse concurso aí da Polícia Federal para agente administrativo. Bons estudos, desejamos, todo o grupo que está aqui trabalhando para que vocês tenham êxito, deseja muito sucesso para todos vocês. Voltamos a conversar num segundo bloco, porque já houve o primeiro bloco, falamos do artigo 1º ao artigo 2º, chamando a atenção para os pontos mais importantes da Lei 7.102 de 1983, do qual ela tem como objeto estabelecimentos financeiros e empresas particulares que trabalham com vigilância e transporte de valores. Bem, vamos continuar agora a passear um pouquinho pelos demais dispositivos dessa lei, trazendo aquilo que é mais importante, aquilo que pode realmente cair no seu concurso, para que você otimize os seus estudos. Quais as condições, seria uma boa pergunta, quais as condições essenciais para que uma empresa especializada em vigilância e segurança opere no Estado, no Distrito Federal ou em território? Bem, a lei é bastante clara. Quando ela, no seu artigo 14, ela vai pedir dois requisitos fundamentais. O primeiro requisito fundamental é que é preciso que haja uma autorização de funcionamento por parte do Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça é o órgão maior dentro da estrutura hierarquizada, dentro da composição do Poder Executivo, do qual dentro do Ministério da Justiça nós temos o Departamento de Polícia Federal. Esses órgãos eles têm a responsabilidade de expedir essas autorizações de funcionamento. E o segundo requisito é uma comunicação. Deve haver uma comunicação por parte do próprio Ministério às secretarias de segurança pública ou secretarias de defesa social de cada estado nosso da Federação e do Distrito Federal, para que essas instituições, as secretarias de segurança pública ou as secretarias de defesa social, que tratam com segurança pública também, elas possam ter conhecimento, elas possam ter nos seus cadastros quem são essas pessoas, quem são essas empresas que trabalham com vigilância, com transporte de valores, porque, num sentido amplo, isso envolve uma segurança de forma mais geral. Eles trabalham com armas de fogo, como nós vamos ver daqui a pouco. Então é importante esse cuidado, é importante essa troca de informações. Quando o candidato também estuda a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, nós vamos perceber que as empresas que transportam, que fazem segurança, que transportam, fazem os transportes de valores e cargas, etc., e tem essa responsabilidade na segurança, uma das preocupações, caso haja extravio, furto, roubo de um armamento pertencente a essas empresas, é comunicar no prazo de 24 horas ao Departamento de Polícia Federal esse roubo, esse extravio ou esse furto do armamento, para que ela não incorra, o seu proprietário e o seu diretor, não incorra no crime de omissão de cautela previsto expressamente na Lei 10.826. E para isso ele tem um prazo de 24 horas para comunicar formalmente ao Departamento de Polícia Federal. Bem, nos estudos gerais, da parte geral de direito penal, nós vamos ver que esse é um crime classificado como um crime a prazo, porque ele depende de um prazo para ele poder se classificar. Mas voltando aqui para a Lei 7.102, que é o objeto de nossa conversa, é o objeto de estudo de vocês, é a preocupação de vocês para não errar nenhum tipo de questão na prova. Voltando, a Lei 7.102, ela define o que é vigilante? E se ela define o que é vigilante, o que é que eu preciso entender? Quem é o vigilante? Então vamos tratar dessa figura tão importante que é o vigilante. Então vamos falar um pouquinho dele, depois a gente volta a tratar um pouco do Ministério da Justiça, falando um pouquinho mais, chamando a atenção. Bem, o artigo 15, ele traz de forma expressa, falando um pouco mais sobre o que é vigilante. E vigilante, para os efeitos da Lei 7.102, vai ser o empregado contratado, então o regime de contratação seletista, para a execução das atividades de quê? Atividades de
vigilância e de transporte de valores. Existem requisitos? Tem requisitos, e nós chamamos a atenção aqui nesse ponto, existem requisitos para o vigilante, para a atividade de vigilância? Sim. A lei foi tão detalhista nesse ponto que no artigo 16 ela diz assim, ora, para ser vigilante, a lei diz, inciso 1, eu preciso ser brasileiro, é necessário que seja um brasileiro. Inciso 2, idade mínima de 21 anos. Por que não colocou 18 anos? A maioridade, pelo Código Civil e pela Constituição Federal, não se atinge aos 18 anos? Mas poderia então a Lei 7.102 excepcionar? Claro que sim, já que ela trabalha com um objeto todo especial, que é o transporte e a vigilância, ela excepcionou. Como também, meus queridos, houve a excepcionalidade da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, ao dizer que o particular ele só pode adquirir arma de fogo a partir dos 25 anos de idade. Então ela fixou a aquisição da arma de fogo aos 25 anos de idade. Então percebam, lei especial, ela pode excepcionar a questão da idade, né? 3. Ele precisa ter uma instrução correspondente, e aí a lei fala ainda a 4ª série do 1º grau. Na prática hoje, as empresas de vigilância, elas pedem que a pessoa tenha pelo menos o nível médio, né? Então todo o nível médio completo. Ter sido aprovado num curso de formação de vigilante. E esse curso de formação de vigilante vai dar toda a bagagem e o conhecimento, né? Tanto de defesa pessoal, como de técnicas de armas, de segurança, etc., para que ele possa desempenhar bem a atividade nos estabelecimentos financeiros. Ele tem que ter sido ainda aprovado em um teste de saúde. E esse teste de saúde envolve também a sua capacidade mental e psicológica, né? Da mesma forma, a Lei 10.826, como uma forma bem prática do aluno decorar isso, a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, ela também fala em que a pessoa, ao desejar adquirir uma arma de fogo, ela vai ter que passar por alguns testes. E um desses testes é o teste psicotécnico, né? Ou psicológico de condições. E também um curso técnico de manuseio da arma. Ok, continuando ainda na Lei 7.102, desculpem. Quais são outros requisitos? Que ele não tem antecedentes criminais. Então, o vigilante, para exercer essa profissão, ele vai ter que comprovar, através das certidões dos órgãos, né, seja na esfera federal ou estadual, da justiça eleitoral, da justiça criminal, militar, que ele não possui antecedentes criminais. E, por fim, que ele tem que estar quite com as suas obrigações militares, né? Eleitorais, que votou, então tem que levar o comprovantezinho da última votação, ou uma certidão dos tribunais eleitorais. Muito bom. Ainda nós precisamos conjugar o que está no artigo 16, que nós estudamos, são os requisitos para a profissão de vigilante, com os artigos ainda 17 e 18. São 3 artigos que precisam ser estudados em conjunto. O artigo 17, ele prevê que deve haver um prévio registro no Departamento de Polícia Federal. Ora, na hora em que a pessoa se candidata, vai a uma determinada empresa que vai lhe capacitar a exercer a profissão, as atividades de vigilância, o Departamento de Polícia Federal ele precisa ter um registro prévio dessa pessoa, né? Então, nome, identidade, etc., vai ficar num cadastro lá no Departamento de Polícia Federal. Já o artigo 18, ela traz uma observação interessante para o vigilante. Ela vai dizer, o artigo 18 diz que o vigilante ele poderá usar uniforme, e muitas empresas elas possuem uniforme como uma identificação, aquilo tudo faz parte até da própria segurança. Ele só vai poder usar o uniforme quando em serviço. Então, caindo uma questão como essa na prova, de que um vigilante de uma determinada empresa X ou Y de segurança, ele pode andar na rua, mesmo saindo do serviço ou vir para o serviço, ele pode vir já uniformizado, e a lei diz que não, ele só poderá usar o uniforme quando em serviço. Muito bom. Essa função ela é extremamente delicada, é uma função de importância. E existem, então, direitos. A lei foi a fundo e foi buscar quais os direitos. Há direitos para os vigilantes? Sim, há direitos para os vigilantes.
Continuando o nosso estudo, no artigo 19, né? Nós vamos ver, é assegurado o que para ele? Um uniforme especial. Então tem que haver um uniforme especial, só que esse uniforme especial não é ele que compra, é a empresa que dá, é as expensas da empresa. 2. Ele pode portar arma de fogo, quando em serviço. Então não errar isso na prova, né? Até porque, se formos comparar a Lei 10.826, que é o Estatuto dos Armamentos, do artigo 6º, do inciso 1 até o inciso 11, nós vamos ver que lá não fala de vigilantes de empresas privadas de segurança. Ele tem como direito a prisão especial. Prisão especial? É, uma prisão especial. Só que essa prisão especial, ela deve ser decorrente de um ato em serviço. Então, se for necessário atirar ou causar um fato considerado como criminoso em alguém e tal, e ele venha a ser preso, ele tem a prisão especial. E o último direito dos vigilantes é um seguro de vida. E esse seguro de vida também, pessoal, nós lembramos aqui, ele deve ser fornecido pela empresa de vigilância. Muito bem, armas. Existem armas, e quais são os tipos de armas que são destinadas aos vigilantes? Ora, isso é muito simples, está no artigo 21, a gente pergunta assim, quais são as armas de fogo destinadas aos vigilantes? Então, em regra, eles utilizam armas de calibre 32 ou 38. Quando eles estão num serviço de transporte de valores, eles passam a usar uma arma de um calibre maior. Então eles vão poder usar calibre 12, 16 ou 20. Agora, a observação que nós chamamos ao concurseiro é que essas armas elas devem ser de fabricação nacional. E essas armas elas pertencem, na verdade, à empresa, né, do qual eles trabalham, e não armas particulares dos vigilantes. Então eles não devem usar armas particulares suas quando em serviço. Muito bom. E se por acaso uma empresa dessa de vigilância ela venha a descumprir algum requisito da lei, ou se no curso de formação de vigilantes eles não atentam para o que a Lei 7.102 e o seu regulamento dispõe, o que pode acontecer com essas empresas? Então a lei no artigo 23 vai dizer, tem as seguintes penalidades. A primeira, a advertência, ela vai ser advertida. Segundo, uma multa que varia entre 500 a 5.000 UFIs. Lembrem que a UFI ela foi revogada em 2001, e a UFIR naquela época valia 2, alguma coisa. 3. Proibição temporária de funcionamento. Então essa empresa ela pode permanecer durante um tempo sem funcionar. E o cancelamento do registro dessa empresa. O cancelamento, e aí é a paralisação completa das suas atividades. Por fim, nós temos um parágrafo único nesse mesmo artigo 23 que precisa ser chamado a atenção. O parágrafo único diz que incorre nas mesmas penas as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições. Ora, lembrar que a Lei 10.826, que é o Estatuto dos Armamentos, mais uma vez ela diz lá que essas empresas do qual elas possuem armas de fogo sob sua responsabilidade, não só o extravio, mas o roubo e o furto, elas precisam ser comunicados dentro de 24 horas ao Departamento de Polícia Federal. Com isso, estamos encerrando uma revisão dos tópicos mais importantes da Lei 7.102 de 1983. Desejamos a vocês bons estudos, desejamos a vocês que estudem com afinco, tenham garra e persistência. Boa sorte a todos os concurseiros do Brasil. Um abraço.